Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Tem um episódio de Doctor Who, The God Complex, da 6ª temporada, que o Dr. Amy e o Rory vão parar num hotel mega bizarro. Cada quarto guarda um maior pesadelo de alguém, um maior medo, e ao abrir a sua porta, porque em algum momento você encontra a sua porta, a pessoa ativa a própria crença ou fé para tentar se proteger desse pesadelo. E aí um minotauro alienígena que se alimenta dessa fé força as vítimas a adorá-lo antes de drená-las completamente. É a maneira como ele se alimenta. Claro que tem referência ao mito do Minotauro, com muitas liberdades, é claro, como tudo em Doctor Who, mas a ideia do hotel como labirinto de Creta, onde as vítimas eram enviadas como um sacrifício ao Minotauro, o Doctor usando a fé da Amy nele, como o novelo de linha que o Teseu usa para encontrar a saída do labirinto, e terem usado o Minotauro, uma entidade que devora aqueles que entram em seu domínio, para fazer referência à fé que quando cega pode consumir as pessoas. Nossa, gente, eu achei brilhante. E tem duas coisas que me marcaram, não, tem muita coisa, né? Mas tem duas coisas que eu vou apontar aqui que me marcaram muito nesse episódio e que eu fiquei pensando sobre isso depois de rever no fim de semana. Uma delas é o conceito dos quartos dos medos, porque te força a pensar, e se eu estivesse nesse hotel, o que estaria atrás da minha porta? E medo aqui não precisa ser físico. Ele pode ser abstrato, algo como fracasso, solidão, insignificância, ou algo mais profundo e pessoal ainda. E depois tem a questão da fé nesse episódio, que eu achei genial, porque não se trata apenas de religião. Pode ser fé em pessoas, ideias, ou em si mesmo. E no episódio, o Minotauro se alimenta desse momento de rendição quando a pessoa recorre à sua crença máxima para suportar o horror do seu pesadelo. E quando eu era criança, eu lembro de sonhar várias vezes que eu caía do elevador lá de casa, ou de algum elevador, e dava num poço. E às vezes o medo era tão insuportável que eu acordava quando o elevador batia no fundo, mas às vezes até eu conseguia caminhar por esse mundo subterrâneo, mas eu nunca conseguia sair dele. Uma vez que eu caísse do elevador, eu não conseguia voltar. Ninguém me salvava. Se não fosse algo abstrato atrás da minha porta, como solidão ou esquecimento, eu acho que seria esse elevador antigo, daqueles que você tem que puxar a grade no meio do quarto, e depois o poço. É quase como um limbo, um espaço entre mundos, onde eu fico presa sem esperança de retorno. E só a ideia de caminhar por esse lugar e nunca mais conseguir sair, me traz uma angústia visceral de abandono, de impotência, de insignificância, de perder identidade, de me tornar invisível. E obviamente que eu não teria entrado voluntariamente no elevador, né? Eu imagino o pesadelo da porta ser algo que eu não tenha como evitar. Eu seria, sei lá, empurrada ou sugada, ou já estaria dentro do elevador sem perceber assim que eu abrisse a porta, enfim. O pesadelo é que não há como impedir. Olha que bizarro. Então o meu verdadeiro pesadelo não é o elevador em si, mas a ausência de escolha. Não importa o quanto eu resista, eu já estaria caindo. E pior, sem perceber quando exatamente começou a queda. Não é um medo sobre algo específico. É sobre a perda do controle, sobre ser arrastada para algo inevitável. É sobre não ser imortal ou sobre deixar ou não pegadas no mundo. Tudo isso contido num poço de elevador. A outra grande questão que o episódio me fez refletir foi o que ativaria a minha fé nesse momento. O que serviria de alimento para o Minotauro. Porque olha o paradoxo. Eu não tenho fé. Pelo menos nada que esteja visível para mim. Então, nessa perspectiva, o Minotauro jamais poderia me alcançar e me pegar. Justamente porque eu não teria fé da qual ele poderia se alimentar. Entende? Eu não correria riscos com o Minotauro. No entanto, eu ficaria presa para sempre no meu pesadelo, sem salvação nem condenação. Aparentemente, no contexto do episódio do Doctor Who, o único jeito de escapar era perder a fé em algo. Mas se eu já não tenho fé alguma, então não há nada a perder e também nada a ganhar. O hotel se tornaria minha prisão permanente, certo?
Ou eu também seria imune ao quarto e nem encontraria a minha porta? Ai, é confuso. Mas supondo que esse raciocínio esteja certo, enquanto os outros personagens são levados pelo Minotauro, ou consumidos, sendo alimentados por ele, que seja, ou conseguem escapar ao quebrar essas crenças, a fé, que é o caso da Amy, né, porque ela quebra a fé no Doctor, ele faz ela quebrar a fé nele, eu simplesmente ficaria lá, vagando pelo meu próprio pesadelo, consciente, lúcida, mas incapaz de encontrar uma saída. E talvez com o tempo, ou até eu até se esquecesse de mim, o elevador continuaria quebrado no poço, e seria como se eu nunca tivesse existido. Me diz se isso não é um baita de um pesadelo potente. Eu sou dramática, gente, eu sei. Escritora, vocês queriam o quê? Mas esse episódio é tão bom. Eu sei que tem gente que odeia o Moffat, whatever, porque tem muito furo no que ele escreve, enfim, mas eu adoro. São os episódios mais interessantes, porque eu acabo olhando o conceito e não as besteiradas que às vezes os personagens precisam fazer para responder as perguntas que surgem com os absurdos que o Moffat mesmo cria. Eu ignoro os furos e vou direto para a reflexão da raiz do que foi apresentado. Eu tenho esse defeito, eu acho que é por isso que eu tolero tanta coisa nessa vida. E aliás, isso dá caldo para um outro episódio pra gente falar de tolerância, das minhas tolerâncias. E de como que eu passo pano pra um monte de coisa, porque eu me apego a esse core, a essa raiz da questão, que eu acho que é o que eu tô fazendo aqui, tentando enxergar através de um episódio que tipo de medo surgiria na minha porta do hotel, o que significa esse medo e o que esse medo me traz como reflexão do que me protegeria dele. No caso, ter fé em algo. Porque afinal, se a gente tem medo de alguma coisa, a gente recorre à nossa fé para nos proteger ou para nos ajudar, certo? Esse episódio faz todo sentido. E quando você não tem, você recorre ao quê? Não é uma excelente reflexão? Eu ainda tô um pouco doente, mas eu acho que até o próximo episódio eu já tô com a vozinha um pouquinho melhor. Até o próximo episódio.